Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Para a cereja no topo do bolo destas penosas celebrações do 25 de abril de 2023, estava reservada uma intervenção do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, carinhosamente conhecido como Augusto SS, onde comenta aquele famoso ralhete que ele deu no hemiciclo à bancada do Chega. Como se não bastasse, escolheu ainda uma outra bancada de um outro partido da oposição, neste caso a Iniciativa Liberal, para falar da falta de integridade política desse mesmo partido, ao que um outro opressor que estava lá na sala, neste caso Marcelo Rebelo de Sousa, anuía em concordância. De facto, o 25 de abril de 2023 foi provavelmente muito mais interessante que o de 74. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E porque abril, em Portugal, não é único e exclusivamente o quarto mês do ano, o tema que escolhemos para este já bastante longo mês foi Regeneração de Abril, o que quer que seja que isso significa. Mas vamos então ao fim de festa da celebração da nossa famosa ou ínfame revolução, porque também há para todos os gostos, é que o canal da Assembleia da República acabou por retirar as imagens desta intervenção informal e privada de Augusto Santos Silva. Ele faz um comunicado onde lamentou essa gravação em ambiente privado e sem autorização. Vai fazer uma conferência de imprensa à qual nós não temos acesso, porque no momento em que estamos a gravar, ele ainda não disse mais nada. Mas não precisamos, porque Augusto Santos Silva tem falado o suficiente. Olha, sabe do que é que ele não falava? E o que é que aquele grupo de pessoas não falavam? Por exemplo, que 2022 terminou com a maior carga fiscal da história do povo português. Algo que eles não falavam é que um amigo deles, neste caso Mário Centeno, inclusive disse que esta medida do IVA zero vai trazer benefícios eventualmente residuais e não é de facto às pessoas que necessitam. E isto demonstra que nos bastidores, estes que são os nossos representantes, aqueles que deviam assegurar a saúde e o bom funcionamento daquilo que são as instituições públicas ou as instituições democráticas, comportam-se como você pode ver e ouvir. É caso para, olhe, nas palavras de Augusto Santos Silva, deixem de envergonhar Portugal. E sabem uma coisa? Deixem de envergonhar Abril. E eu posso falar de Abril porque fiz anos a dia 19 e já não consigo ouvir as vossas calinadas. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para a nossa conversa de hoje, temos dois convidados, Jorge Marrão e Pedro Brinca. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui connosco. Pedro, se me permites, vou começar aqui pelo Jorge e vamos começar, porque depois temos que abordar alguns temas da nossa da economia, por assim dizer.
Eu sei lá, eu recordo-me dos festejos do 25 de Abril, mas estes parecem-me dos mais estapafúrdios, de facto, de sempre. Vamos ver, nós, este dia de Abril, das comemorações de Abril, revelou aquilo que se está a passar no sistema político português, que é uma tensão extremada. Essa tensão extremada é resultante de vários fatores, e a tensão extremada, onde é que ela é revelada para além do comportamento do Chega e do próprio Presidente da Assembleia da República? É ter sido utilizada uma figura de Estado externa, com uma relação especial com Portugal, para fazer política interna. E eu acho que esse foi o primeiro equívoco que nós temos que relevar, porque para demonstrar aquilo que se está a passar. Temos um árbitro na Assembleia da República enviesado, não quer dizer que os árbitros não tenham que ter os seus clubes e os seus partidos, mas nitidamente é um árbitro enviesado e que está a fazer uma estratégia, está a utilizar o cargo de Presidente da Assembleia da República para fazer uma estratégia política partidária, escudando-se na ideia que está a proteger o regime de eventuais populismos, neofascismos, seja o que for, e estão de alguma forma a querer oprimir aquilo que talvez foi o que a Revolução trouxe mais, diria, mais interessante e mais romântico, que é a liberdade de expressão. Cada um pensar aquilo que pensa, mas também ter a oportunidade de exprimir a sua revolta ou o seu apoio. Portanto, isso faz parte da democracia. E, portanto, esta tensão do sistema está a levar a que os partidos, em geral, comecem a cometer um conjunto de erros do ponto de vista de defesa dos valores da democracia. Este último episódio do Presidente da Assembleia da República, em privado, já não é o primeiro. Eu recordo-me que houve um episódio na altura do acordo, penso, de concertação social, em que se falava que isto parece uma feira de gado. Eu julgo que ele esteve envolvido também nisso, isso foi apanhado por uma Câmara. É também perigoso utilizar informação privada, depois transformá-la em pública, mas depois de ser, enfim, de ser pública, é pública, e nós teremos que fazer o comentário. Eu julgo que os partidos não deviam ir atrás disso, porque isso é mais uma machadada, se quisermos, institucional. Os partidos não, mas nós podemos. Nós podemos, mas os partidos usarem isso para a guerra partidária pode-se levar contra aquilo que nós estamos a assistir, que é a degradação da política, a degradação do valor dos políticos em sociedade. Eu, quando começamos a discutir política, há sempre a ideia que os políticos são todos maus e não prestam. E eu pergunto, mas vocês conhecem alguma maneira de fazer política sem políticos? É que não existe. E cada vez que se quer substituir a política por uma outra coisa qualquer que não é política, nunca deu bom resultado. E, portanto, as sociedades têm que se afastar disso e fazer o debate que é normal. O debate que é normal é um debate de ideias, é um debate de confronto de perspectivas de sociedade, de perspectivas de resolução dos problemas, de perspectivas até de identificação dos problemas. E isso é notório que o Governo não quer que o Chega identifique os problemas que está a identificar e portanto, faz o ataque à domina, e isso não valoriza nem o que faz o ataque, e depois a resposta do atacado também, em geral, também às vezes é excessiva e, portanto, torna isto tudo um bocadinho quase circense. Porque os extremos acabam por se autoalimentar, não é? Os extremismos, em termos de ação. Há uns tempos, um amigo meu socialista dizia-me que ou nós começamos a ter moderados radicais ou vamos ter um problema. O que é um moderado radical? É um moderado que quer fazer transformações na sociedade. Os partidos, quando não querem enfrentar os problemas da sociedade de uma forma corajosa, o que geram é, obviamente, aquilo que é normal em qualquer sistema, que é uma área de fuga. A área de fuga qual é? Se nós olharmos para Portugal, a nossa área de fuga tem sido ou o Presidente da República é responsável, ou os políticos são todos maus, ou tudo é extremado, e, portanto, parece que não há solução dentro do sistema político. Tudo isto mata a política.
E, portanto, o extremismo, nós temos de ter cuidado que este extremismo que está a aparecer, ou que parece que o centro quer dizer que é extremado, temos que perceber que é um movimento global, não é um movimento só nacional. Portanto, significa que as democracias, as sociedades ocidentais, elas próprias estão com um problema de regeneração, que no fundo é a ideia do teu programa, é como é que se regenera uma sociedade que, entretanto, mudou muito em termos demográficos, económicos. Tudo isto tem que ser uma reflexão que deveria ter sido feita em abril. Como vimos, nada disto foi feito. E começámos a discutir quem é que é mais civilizado e menos civilizado para expor as suas ideias. E, portanto, o debate não é um debate, diria, elevado, é um debate rasteiro, é um debate mau e, obviamente, os protagonistas saem todos muito mal na fotografia. Pedro, em relação a isso, e acrescentar um dado, porque tu és o homem dos números e dos investimentos e da economia, realmente ter aqui o Presidente do Brasil que tem uma empresa que no mundo combate com os melhores, por assim dizer, que é a Embraer, que faz investimentos volumosos, que não é só na aviação militar, mas também na aviação geral e civil, não causou ou não causa, digamos, um bom gosto de boca. Eu acho que, em primeiro lugar, houve muito pouco bom senso, não é? Convidar Lula, sabendo que a figura polémica que é, até por causa do apoio à Ucrânia, mais até do que tudo aquilo que André Ventura trouxe à discussão no Parlamento, acho que a questão da Ucrânia acaba por ser a mais saliente na questão diplomática internacional. Até porque era a mais recente, não é? Trazer Lula no 25 de Abril foi tudo menos inteligente, na minha opinião. Podia-se fazer na mesma uma visita de Estado, noutra data menos emblemática, com muito menos clamor social, com muito menos agitação. A quem é que isto serve? Ao Chega. Nós não estamos a falar de outra coisa que não seja no Chega. Nós já falámos aqui no Chega uma série de vezes, ainda não falámos nenhum. E de Augusto Santos Silva, por causa do Chega e das críticas que fez ao Chega, e o Chega está sempre nas notícias. O próprio Primeiro-Ministro António Costa se veio queixar que são os mídia que dão protagonismo ao Chega, mas que ele ajuda, e não é pouco. Não é? A questão do populismo, vamos lá ver, é uma tendência crescente, como disse o Jorge bem, é um fenómeno global. Com o aumento das desigualdades a partir da década de 80, com a globalização, aquilo que nós temos visto foi uma diminuição da desigualdade no mundo entre regiões. Hoje, um indiano ou um chinês tem um rendimento médio muito mais próximo de um britânico ou de um americano, mas a desigualdade dentro de cada região, principalmente no Ocidente, tem aumentado de forma acentuada. E tem vários fenómenos por trás. Primeiro, o offshoring, ou seja, a deslocalização de trabalho de manufatura para o Sudeste Asiático. Temos a diminuição da progressividade, por exemplo, nos Estados Unidos, em termos de impostos. Temos a adoção de tecnologias de automação que substituem trabalho indiferenciado, por um lado, o que faz com que os salários dessas pessoas caia, mas que, por outro lado, potencia o salário de quem tem complementaridades com este tipo de tecnologia. Exatamente. Como são, quer dizer, nós não tínhamos gestores de redes sociais há 20 anos atrás, não havia redes sociais, não é? A digitalização, todos esses processos fazem aumentar a procura por programadores, engenheiros eletrotécnicos, etc. Ou seja, isso faz o quê? E os sistemas educativos não estavam orientados para esse tipo de... Há um déficit, claro, de engenheiros em Portugal, até porque muitos nós não temos condições de os reter e migram, infelizmente. Mas, mais do que tudo, estas tecnologias de automação, aquilo que levaram foi uma polarização dos salários. Okay. Diminui a procura. Hoje nós vamos a uma bomba de gasolina, já não está lá a pessoa a meter o combustível no depósito. São muito poucas as bombas que ainda o têm. Ou vamos ao McDonald's, já temos um ecrã tátil. Não é? Obviamente, essas pessoas que foram substituídas, esse trabalho indiferenciado, a procura por eles diminuiu e os salários diminuíram. Dos outros, aumentou e a desigualdade impera. Não é? Vemos classes que estão, somente classes operárias, que foram afetadas quer pela automação industrial, quer pelo offshoring, com salários essencialmente estagnados de há 20, 30 anos para cá. E nesse sentido, as sociedades ocidentais têm estado muito mais expostas a fenómenos populistas. Veja-se, por exemplo, a questão do Trump nos Estados Unidos, veja-se a questão na Polónia, veja-se a questão em Itália, veja-se a questão em França. Quer dizer, toda a sociedade ocidental tem estado mais exposta a estes fenómenos populistas. Portugal foi um pouco uma ilha, até meio, ou até quase a segunda metade da década passada. E dizia-se que realmente Portugal estaria de alguma forma imune a estes populismos. Eu nunca achei que estivesse especialmente imune. Achei talvez até 2012, 2013, mas em 2013 houve um fenómeno em Portugal que me convenceu que Portugal não era um país
imune ao populismo. Mas, e até um exemplo bastante caro a ti, porque era um presidente da tua instituição, sim. o presidente de Sporting, na altura Bruno Carvalho. Eu vi colegas meus, professores universitários, destacados membros de órgãos de gestão de faculdade, seduzidos por aquele tipo de discurso, que foi um bocadinho proto-populismo daquilo que estamos a ver mas, hoje. Pedro, deixa-me colocar isto em equação. O populismo não nasce, por assim dizer, por vontade própria. Não, então, O populismo é uma consequência daqueles que têm estado, digamos, a governar, e neste caso as sociedades ocidentais. Portanto, nós podemos apontar o dedo aos responsáveis pelo aparecimento deste tipo de propostas. E a prova provada disso foi, por exemplo, a eleição da Hillary contra Trump. Ninguém previa a eleição de Trump. Hillary foi provavelmente a candidata a presidente não incumbente, ou seja, não estamos a falar de presidentes que se estão a recandidatar. Estamos a falar de candidatos a presidente que não foram presidentes antes. Foi provavelmente a candidata mais bem preparada da história dos Estados Unidos. Ela tinha sido senadora, tinha sido secretária de Estado, que nos Estados Unidos quer dizer ministro dos Negócios Estrangeiros mais ministro da Defesa, um bocadinho do Obama, não é? Sim. Ela tinha sido governadora, secretária de Estado, senadora, primeira-dama, quer dizer, alguém com um profundo conhecimento dos dossiês. Só que ela também era outra coisa. Ela também era a cara de um sistema que falhou a uma boa parte da população americana. Nós temos ali classes sociais que após o pós-guerra, a seguir ao pós-guerra, saíram das quintas, tinham alguma educação, foram trabalhar para as urbes, para as fábricas, ascenderam à classe média, foram a primeira geração a ter um frigorífico, a ter um automóvel e ir passar férias à Flórida, e de repente os filhos dessa geração, que fizeram o mesmo que os pais, que foi estudar qualquer coisa e ir para a fábrica, neste momento caíram a pique e estão muito zangados. E sabes que é precisamente... E Portugal, deixa-me só dizer-te isto, Portugal não tem assim tantas diferenças. Nós temos, a mim parece-me que boa parte daquilo que alimenta o Chega tem a ver com duas coisas. Primeiro, uma certa estagnação em algumas esfias intermédias de serviços, pessoas ali entre os 45 e 55 anos que veem de facto a sua vida, em termos de poder de compra, de nível de vida, estagnado nos últimos 20 anos, e vemos a outra parte, que é a questão do voto de protesto. O Bloco de Esquerda subiu muito nos anos 2000, foi quando foi a explosão do Bloco de Esquerda, se alimentou do voto de protesto das novas elites, das novas pessoas que tinham tirado cursos superiores, etc., e que esbarraram numa década de completa estagnação, e Portugal cresceu menos de meio ponto percentual ao ano em termos de PIB per capita, e que a geração anterior, nos anos 90 e nos anos 80, tinha assistido a crescimento acentuado. E eles capitalizaram muito isso. Em 2015 passam a fazer parte do sistema e deixou de haver um partido de protesto. Esse partido passou a ser o Chega. Onde é que o Chega, por exemplo, cresceu muito? No Alentejo. E o Bloco de Esquerda sentiu isso logo nas eleições seguintes. Sim, e o Chega cresceu muito no Alentejo. Quer dizer, até o Alentejo, que era um bastião comunista, de repente é um bastião do fascismo. Quer dizer... E Jorge, deixa-me, para além de eventualmente acrescentares alguma coisa àquilo que o Pedro disse, deixa-me utilizar algo que o Pedro mencionou, é que também foi notícia já este ano que provavelmente a próxima geração de portugueses, serão ou os nossos filhos ou os nossos netos, vai ser mais pobre que a geração anterior. Bom, é difícil fazer projeções muito longo prazo, nem quero ter a pretensão de o fazer, mas eu gostava de voltar à questão do sistema político e do Chega. Eu julgo que nós temos de descodificar o fenómeno populista em diversas dimensões. A dimensão da estratégia partidária política do PS, que tem interesse em que o Chega cresça, é uma espécie de um subproduto de uma tendência global do mundo sobre partidos que defendem que as sociedades devem ser organizadas de forma diferente. São os partidos nacionalistas, a ideia na América de voltar a América a ser grande, voltando-se para dentro. Portanto, são sociedades que querem ser mais fechadas, são sociedades que querem praticar a justiça social de forma diferente, não querem uma globalização desregrada que leve a uma disparidade salarial brutal. Portanto, são fenómenos que é preciso responder e que os políticos tradicionais não o conseguiram fazer. E depois há uma ideia sobre o Chega que é muito perigosa na política, que é a ideia de ilegitimidade sobre pessoas que pensam de modo diferente. Era como se eu dissesse que os comunistas não deviam existir.
ou não devem existir os populistas, ou não deve existir a esquerda radical. A política não funciona assim. A política é a resolução dos problemas com pessoas que têm ideias diferentes para a resolução dos mesmos. E, portanto, todos provavelmente têm o mesmo objetivo. No final do dia, que uma sociedade seja melhor, mais rica, mais justa, mas dizem, bom, mas o meu método é um bocadinho diferente do teu. Eu quero ir para um caminho diferente. Esta ideia da legitimidade está a gerar um problema adicional, que é a impossibilidade de dialogar e a fratura e a polarização em que não é possível, a não ser nos modos em que tem sido feito na Assembleia, em que está sempre a ostracizar um partido para revelar a tal estratégia partidária. E isso é que torna a política perigosa, porque ninguém sabe como é que isto acaba. Nós já percebemos como é que começou. Todos nós somos capazes de identificar porque é que este fenómeno aparece. Como acaba, vamos ter alguma dificuldade. Vamos ter alguma dificuldade porquê? Porque aquilo que era uma verdade há uns anos, que afinal são forças marginais, que vão ficar acantonadas. António Costa chamou-os de ultraminorias. Ultraminorias. Mas foi Chega e ele... Sim, mas o problema é que essas... Depois há uma outra dimensão que é interessante analisar, é estes partidos nascem de uma... Diria, eu acho que o populismo nasceu por causa dos populares. Os populares são os tipo António Costa, tipo Marcelo. Querem estar a bem com Deus e com o diabo, não querem enfrentar os problemas da sociedade, não querem criar dor, não querem criar sofrimento, não querem dizer há coisas que nós temos que fazer a bem da sociedade. E então o que é que acontece? Gera-se uma outra dimensão, que é a dimensão populista. Portanto, estão uns para os outros. Não vale a pena depois estar a dizer que, bom, não, e tal, ele nasceu já com um problema, nasceu pecador e demónio. Não funciona assim a política. E, portanto, por mais voltas que nós possamos dar, o essencial que nós devemos continuar é a debater as ideias. Se eu quiser debater as ideias do Chega, para mim é muito mais simples. Diria o seguinte, o que é que está a passar, por exemplo, hoje, o Pedro é universitário, o que é que está a passar hoje na universidade sobre a liberdade de expressão nas universidades? Uma desgraça. Estão a dominar um conjunto de setores culturais com visões políticas extremadas de esquerda nas universidades hoje que podiam ser, enfim, diria, um farol de liberdade e de expressão de novas maneiras de encarar o mundo, hoje estão elas próprias capturadas por esta luta política. Portanto, quando nós começamos a observar tudo, dizendo assim, mas então qual é a solução? E a solução só pode vir de uma visão mais reformista, mais radical, das pessoas moderadas que querem ver isto a mudar, não querem confronto pelo confronto, mas percebem que há problemas para resolver. E portanto, eu diria que nós temos de ter aqui alguma condescendência sobre... Ou seja, nem sobre tanto ao mar, nem tanto à terra, porque senão podemos... E um outro aspecto que talvez tenha passado despercebido e que deveria ser salientado pela comunicação social, eu acho que há um jornalista hoje que fala, penso que no Público, fala nisso, como é que é possível em abril um Primeiro-Ministro vir dizer que o problema do Chega é a imprensa? Como é que é possível? Quer dizer, como se o Primeiro-Ministro, ou seja, a ideia de controlar a democracia ao Estado vai a um ponto tal em que vai imputar as responsabilidades à existência do Chega, à existência da comunicação social, livre. Condicionar a comunicação social. A comunicação social devia-se ter revoltado lá contra isto. Mas isto, o que é o sintoma? Isto é o sintoma, diria, absolutista do PS, que se acha dono da democracia, que não se pode governar o país sem o PS, e o PS é que define quem é que são os partidos que podem entrar no regime e os partidos que não podem. E, portanto, esta linha vermelha também foi feita com o CDS. Vamos lá ver, nada disto é novo. Se nós olharmos para a história, isto foi feito com o CDS, foi feito com algumas alas do PSD, foi sempre assim. E não é por acaso que o Presidente da Assembleia da República ataca ao mesmo tempo a Iniciativa Liberal do Chega nestas comemorações. Não é por acaso. Estão em pré-campanha eleitoral. Já perceberam? O Luís Montenegro é porque não foi suficientemente expressivo em relação à distância em relação ao Chega, o Chega é porque é o Chega, e a Iniciativa Liberal porque são os meninos de Cascais e que guincham muito, mas o outro é que tem voz. Portanto, nós temos que parar e, quer dizer,
olhar para isto de uma forma desapaixonada e dizer, eu não tenho, a luta política é assim, não tem problema nenhum. Mas não nos vamos a iludir, eu quero saber o que é que está por trás, e aí o Pedro, podemos chegar numa parte mais substancial, tem interesse, que é quais são as políticas públicas que os senhores propõem. Epá, PSD, lá o que é que tu propões? PSD, o que é que tu propões? Iniciativa Liberal, Chega, Bloco, PC... O que eles propuserem, nós dizemos, olha, estou de acordo, não estou em desacordo. Agora não vale a pena estar a tirar pó para cima disto tudo. Aproveitar isto, porque, caso não saibas, ainda antes do Jorge chegar, enquanto estava eu e o Pedro ali na recepção a conversar um bocadinho, o Pedro disse, ó João, eu penso que isto já não vai lá sem passarmos por pobreza, e o Jorge praticamente disse isso, que os partidos têm dificuldade em trazer para a linha da frente as medidas que são absolutamente necessárias, mas que nos vão causar dor durante uma parte do tempo, não é? Bem, deixa-me pôr essa citação em contexto. Qual é o contexto dessa afirmação? Não é? Vamos lá ver, nós, por exemplo, na questão da fiscalidade, nós temos 2 paradigmas de fiscalidade nos escalões que geram mais valor acrescentado, que é a taxa máxima de IRC nas empresas e é o IRS nos particulares. E aquilo que nós vemos é que existem 2 paradigmas de estruturas fiscais na Europa. Nós temos os países de leste com estados sociais mais fracos, é bom lembrar, pouco capitalizados, relativamente pouco produtivos, mas que têm uma forte dinâmica de crescimento. Tem estruturas fiscais mais leves e atraem muito investimento e tem uma estrutura de crescimento, uma dinâmica de crescimento mais forte. Depois temos um segundo cluster de países fortemente capitalizados, ricos, altamente produtivos e conseguem sustentar estados sociais bastante fortes, como por exemplo a Dinamarca, a Alemanha, a Holanda e companhia. E depois temos Portugal, que é um país pobre, com uma estrutura fiscal quase que país rico, não é? E isto é um problema. É um problema porquê? É um problema porque é um obstáculo a que consigamos, primeiro, atrair talento, e isso é uma condição sine qua non para resolver a questão da segurança social. É bom lembrar que nós estamos a envelhecer rapidamente, mesmo que nós possamos ter políticas de natalidade que consigam inverter esta situação, no curto e médio prazo só torna o problema pior, porque ainda não há tecnologia para as crianças nascerem com 23 anos e o curso de engenharia prontos a gerar receita fiscal. E é importante, pelo menos nesta transição demográfica, assumindo que nós conseguimos resolver o problema da natalidade, é importantíssimo, primeiro, reter aqueles que nós formamos, até porque foi um investimento avultado por parte do Estado, e também é importante, e da sociedade, e também é importante conseguir atrair talento para compensar esse déficit de natalidade. E aquilo que me preocupa, e eu acho que é uma escolha bastante difícil, é que num mercado único como o europeu, é muito complicado nós sermos sistematicamente muito pouco competitivos nessas dimensões. E aquilo que me preocupa é estar aqui entre uma escolha muito difícil, e eu não queria estar nos pés de quem tiver que tomar essa escolha, entre tornar a economia portuguesa mais competitiva e, se calhar, à custa disso, termos algum aumento de precariedade social, para conseguir, de facto, ter esse crescimento, para depois podermos dividir e distribuir aquilo que criamos. Porque nós não conseguimos distribuir aquilo que não temos. E não há convergência social, ou seja, não há uma aproximação do nível de vida dos portugueses ao nível de vida dos alemães ou dos holandeses, sem uma convergência económica. Só quando criarmos riqueza como eles criam, é que conseguimos distribuir da maneira que eles distribuem. Nós podemos fazê-lo, e fizemos-lo, durante boa parte deste milénio, à custa de endividamento acentuado, quer endividamento privado, quer endividamento público, mas quer dizer, como 2011 mostrou, é um balão que enche até arrebentar. De forma sustentada, tenho algum receio que Portugal seja obrigado, a curto e médio prazo, a ter que fazer escolhas muito difíceis para tornar a economia portuguesa mais atrativa do ponto de vista do talento, do investimento estrangeiro, do próprio investimento nacional, para que depois se possa capitalizar, possa ser mais produtivo e se transformar e se aproximar dos principais paradigmas de criação de riqueza e de bem-estar da Europa. E tu achas que de facto esta situação já não está um bocado além daquilo que seria o razoável tomar as medidas? Ou seja, já estamos substancialmente atrasados aos timings certos para tomar essas medidas?
sem querer ser derrotista, mas... Não, nunca é tarde, veja-se. Nós temos experiências de fenómenos de crescimento super acentuado. Ainda agora, há pouco tempo, a Roménia esteve nas notícias, não é? A Roménia, há 20 anos atrás, estava... nas mãos do Ceausescu. Pronto. E neste momento a Roménia, em PIB em paridade de poder de compra, obviamente com as limitações que isso traz, a Roménia está basicamente par a par com Portugal, não é? É possível. E a história mostra-nos isso. Nós temos inúmeros casos, não só na Europa, mas temos a Coreia do Sul, temos o Japão, no pós-guerra, temos uma data de países que fizeram trajetórias de crescimento muito acima do que é os principais países desenvolvidos, porque de facto, sendo países pouco capitalizados, com pouca infraestrutura, qualquer investimento que é feito tem um impacto muito superior, porque tem um efeito de base baixo. Aquilo que nós temos visto foi a capacidade de alguns desses países atingirem os níveis de desenvolvimento dos países mais ricos. Em Portugal também é possível, mas, por exemplo, um dos segredos da Coreia do Sul, por exemplo, foi durante 30 a 35 anos ter tido uma taxa de poupança acima dos 30 e tal %. E porquê é que isso é importante? Sim. É importante porque se houver uma taxa de poupança elevada, poupança significa investimento, investimento significa uma maior investimento do ponto de vista de criação de infraestruturas, quer das empresas, quer públicas, para aumentar a produtividade do trabalho, aumentando a produtividade do trabalho, aumenta a criação de riqueza, e depois vamos ter a mesma taxa de poupança sobre um bolo cada vez maior, que vai enriquecendo o país e aumentando a capacidade que ele tem de criar riqueza. Foi assim que a Coreia do Sul se aproximou do nível de desenvolvimento dos países mais desenvolvidos. O que é que nós temos em Portugal? Uma taxa de poupança que está à volta dos 6%. Compara muito mal com os 30 e tal da Coreia do Sul. Ou seja, está um bocadinho longe. Há muitos fatores de crescimento que é importante abordar, e numa nota final, a mim também me custa, e acho que é um bocado na linha daquilo que o Jorge estava a dizer, que ele estava a pedir quase, é que 90% das medidas que são discutidas são um aumento intercalar para a função pública, um aumento de pensões e as medidas estruturantes que podem resolver problemas tão simples e pequeninos às vezes como este. Nós somos o 7º país do mundo com melhor conectividade marítima e depois somos o 30º em qualidade de funcionamento das alfândegas e das infraestruturas portuárias. Ou seja, nem com aquilo que Deus nos deu, nós somos bons a alavancar. Nesse aspecto, acompanho o Jorge, que acho que queria saber as políticas que corrigem estes problemas. Jorge, para além de quereres dar alguma continuidade àquilo que o Pedro disse, tu és dos convidados que eu tenho tido aqui que mais têm falado sobre este inverno demográfico e aquilo que pode, de facto, significar para o futuro de Portugal. O inverno demográfico é útil para perceber que a questão da política de imigração é decisiva para Portugal. Ou seja, nós atrairmos imigrantes vai ser o fenómeno mais relevante que nós devíamos ter nos próximos anos. Porquê? Porque o envelhecimento populacional ou é compensado por um aumento brutal da produtividade do capital, o que não é fácil num país em que o capital é mal quisto. Portanto, tudo isto leva a que a questão da política de imigração e trazer mais imigrantes para Portugal seja decisivo. Mas eu gostava de pegar as palavras do Pedro sobre a questão de onde é que, na minha opinião, vem este estrangulamento sobre as políticas estruturais. E voltamos à questão dos políticos populares. A maneira mais fácil de perceber o comportamento dos portugueses em relação à mudança, eu recordo-me sempre das obras ali da Praça de Espanha. Os portugueses têm uma característica que só pode ser combatida ou com um ditador ou com alguém que tenha uma capacidade retórica elevada. Isto é preciso ter coragem de dizer isto em abril. Não é isso, não. Só é combatida dessa forma. E não é que eu esteja a professar a essência do ditador, não é nada disso, mas neste sentido, quando a Câmara de Lisboa decidiu fazer as alterações na Praça de Espanha, os cidadãos lisboetas revoltaram-se todos, porque não querem ter o incómodo das mudanças. Não quiseram ter o incómodo do tráfego a parar, da mudança dos seus rituais, do desgaste que é a obra, do barulho. Depois da obra estar feita, disseram assim, epá, que coisa fantástica, afinal isto até resulta. E nós estamos nas políticas públicas exatamente iguais. O que querem manter é os salários e as pensões com mais contas certas. Mas o que é que são as contas certas? É mais tributação e mais dependência com o exterior, como não temos taxa de poupança. E, portanto, nós temos uma economia com um ciclo vicioso de equilíbrio estático,
de baixo crescimento, porque interessa à política a isto. Porque não se quer dar ao trabalho, porque os partidos não se conseguem entender, para se dar ao trabalho e dizer, não, a gente vai precisar de obras, e desculpem lá, as obras em casa é um grande incómodo. Toda a gente sabe isso. Qualquer pessoa entende isto. O que querem é chegar a casa, uma casa nova. Quer dizer, ter a casa nova, sentir o custo de a fazer, torná-la nova. É impossível. Estes países que o Pedro referiu são países que nascem estão numa situação diferente como nós estávamos há uns anos. Nós tínhamos... estás a fazer o programa sobre a regeneração de Abril, era importante, se calhar, dizer para a data e ver alguns números. Qual era a dívida pública em 74? Qual era a carga fiscal em 74? Qual era a segurança social que nós tínhamos em 74? E não havia este peso do Estado. Portanto, qualquer ato de empreendimento era direto para o bolso de quem o empreendia, ou para salários ou para lucros, e as pessoas continuavam a trabalhar para isso. O que é que aconteceu? O Estado tomou conta deste empreendedorismo todo e tornou-se o quê? Aquilo que é também perigoso, que é um capitalismo de Estado que tem alguma disfuncionalidade. Estou-me a recordar, não sei se o Pedro, qual era a ideia questão da precariedade. Quando foi a alteração, por exemplo, do setor das telecomunicações, quando foi o desmantelamento dos TLP, da Marconi, daquilo tudo, as televisões, quando apareceu, nós tínhamos uma televisão e de repente temos não sei quantas televisões. Portanto, a precariedade, é preciso ter cuidado que a precariedade, quando há crescimento económico, é compensada pela rápida absorção do emprego. O perigoso da precariedade é criar estruturas para maior flexibilidade e não haver a contrapartida no investimento. E aí, obviamente, o que é que acontece? Fenómenos de imigração. E, portanto, as pessoas imigram porque não têm... Há uns anos eu tinha uma rubrica que se chamava Tropa de Elite, já tem muitos anos, no Jornal de Negócios, e com o diretor do Jornal de Negócios entrevistávamos pessoas. E um dia entrevistámos o falecido professor António Borges. E quando lhe perguntaram se achava bem a flexibilização nos despedimentos e do protesto que na altura era da PT, dos trabalhadores, ele disse, mas ninguém está a falar da opressão de um trabalhador que está descontente com a entidade patronal e que quer mudar e não sabe para onde. Porque os que estão hoje empregados estão melhor dos que estão desempregados. Mas também os que estão empregados não têm alternativa para novos empregos. Porque se estiverem descontentes, não há investimento para absorver isso. Portanto, a sociedade torna-se uma sociedade rígida, torna-se uma sociedade fechada em que toda a gente... a produtividade, se a pessoa não tem perspectivas também... Não, tornamos uma sociedade em que todos nós, por uma ou outra razão, estamos basicamente a proteger o que temos, mas não estamos a construir futuro nenhum. Porquê? Porque a ideia é... E é importante nós relembrarmos algumas pessoas que falaram sobre a economia em Portugal, enfim, com algum conhecimento. O professor Silva Lopes, numa famosa entrevista com o teu colega Zé Gomes Ferreira, o Zé Gomes Ferreira perguntou-lhe se ele não achava mal o facto do governo de Passos Coelho ter cortado algumas pensões. E ele respondeu de uma forma interessante ao Zé Gomes Ferreira e disse, olha, no meu caso, até vou-lhe dizer que acho mal, porque ele tinha 3 pensões. Tinha uma pensão, acho, como professor, outra como administrador da Caixa, e disse, acho muito mal ele ter cortado as pensões. Mas vamos à questão económica das pensões. E diz ele, você sabe porque é que os regimes absolutistas monárquicos acabaram? Por causa dos direitos adquiridos. Quando as sociedades não conseguem pagar os direitos adquiridos, temos todos um problema. Porquê? Porque as pessoas que têm o fruto desse direito adquirido, de repente vêm-se confrontadas com um novo problema. É óbvio que a questão das pensões é uma questão seríssima, porque significa que eu alterei a estabilidade e a percepção da economia no muito longo prazo. Eu não posso estar a obrigar uma pessoa a descontar para ter a reforma e depois de repente dizer agora não tens reforma. Mas se esse direito adquirido for insuportável para a forma como foi construído, que é isso que a política não quer dizer, e está a omitir. Eu, aliás, na questão das finanças públicas, que falámos um bocadinho antes do programa, eu não li tudo sobre, mas uma coisa que eu retive do documento do Conselho de Finanças Públicas
é que a maneira como está a ser construída esta proposta do PS são pelo menos mais 500 ou 1.000 milhões por ano para as pensões, de forma irreversível. Mas mais 1.000 milhões a ser pagos por quem? A pergunta que nós temos que fazer. Então vão parar aqui? Lá vem o problema do paradigma do IRS. Vai parar aos que já têm o IRS. Portanto, nós temos que parar como sociedade. Parar, quer dizer, não vamos fazer como me contou há uns anos uma pessoa que estava com um estagiário na torre de controle do aeroporto e às tantas o estagiário viu os aviões todos a mexer e disse: não é possível mandá-los parar um bocadinho para ver se eu me organizo. Nós estamos mais ou menos a mesma. Vamos tentar parar o país para ver se ele se organiza. Não é possível. Mas temos que, à medida que os aviões vão mexendo, ajudando a que se encontre uma estrutura. E, portanto, por isto é que o nosso desencanto, a nossa maneira como falamos sobre isto é um bocado porque as pessoas que trabalham, e eu vim do setor, fiz toda a minha vida no setor privado, percebe, obviamente, que um Estado que pensa o que é crescimento económico, isto é tudo mais simples. Como é que não se torna isto tão simples? É muito difícil hoje fazer opinião pública sobre economia, porque a política não permite que se digam coisas que são óbvias, não é? São tão evidentes. E, Pedro, esta informação, ou digamos este relatório do Conselho de Finanças Públicas que foi revelado por Nazaré da Costa Cabral, diz que este aumento intercalado das pensões supera a reposição do poder de compra e que também pode comprometer a subida dos salários na função pública. E também o que é que me podes acrescentar relativamente àquilo que foi, creio que, ou está a ser hoje, ou foi ontem falado, que é o Programa de Estabilidade? Bem, o Plano de Estabilidade tinha 3 pontos focais, que foram bastante comentados. Primeiro, o aumento intercalado das pensões, que acabaste de falar. O aumento foi importante por uma razão, porque o Estado, ou o Governo, finalmente confessou o crime, não é? Entre aspas, passa a expressão. Porque em outubro, quando foi proposta uma medida para ajudar os pensionistas, de que seria antecipada meia pensão para outubro e depois limitado o crescimento da pensão entre dezembro e janeiro para 2023, aquilo que ficou claro para todos os analistas e para a oposição foi que aquilo não era uma medida para ajudar os pensionistas, aquilo era um corte efetivo. Eu, se fosse pensionista, não queria beneficiar daquela ajuda. O Governo, na altura, negou, disse que não era o caso, criou-se ali mas quer dizer, ninguém acreditou naquilo, não é? E finalmente veio confessar, agora com este aumento de 3,57, que repõe aquilo que lhes teria sido dado aos pensionistas se a lei tivesse sido aplicada de forma como estava escrita, que de facto a oposição e os analistas tinham razão e aquilo não era nenhuma medida de ajuda aos pensionistas. Essa foi a primeira. A segunda foi um aumento intercalar de 1% dos funcionários públicos, foi a segunda. E a terceira, que para mim foi a mais gravosa ou a mais importante, ou que terá tido, para mim, pelo menos, mais impacto. Foi um conjunto de promessas de desagravamento fiscal do IRS, que meteram um número de cerca de 2.000 milhões de euros até 2027. Falou-se de desagravamento fiscal, falou-se de maior eficiência em benefícios fiscais, falou-se de redução da carga fiscal, mas depois a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento veio de forma violenta criticar o documento porque diz que essas promessas não são credíveis. E não são credíveis porque resumem-se a 2 ou 3 linhas num PowerPoint, que é um bocado a imagem de marca do que este Governo tem feito em várias matérias, leia-se mais habitação, leia-se o programa de combate à inflação, etc. E não especifica de todo de que maneira é que o vai fazer, que instrumentos é que vai usar e porque é que aqueles montantes são daquele valor. Não é? E a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento exprimiu-se em termos bastante violentos para uma unidade independente de apoio técnico. Disse que estas propostas não tinham credibilidade. E esse, para mim, foi o maior, talvez, maior facto político, ter uma unidade técnica independente a classificar este plano de estabilidade como falta de credibilidade. Mas porquê que este Governo faz estas promessas? Será que este superávit que a inflação está a trazer é o que lhes permite dizer estas coisas sem ter a verdadeira noção de como é que vão executar depois essas coisas? Há várias teorias, não é? Quer dizer, eu, por exemplo, na questão das pensões, o ano passado,
eu, por mais ridículo que isto possa parecer, eu acho que eles não tinham a noção que aquilo era um corte. Acho que não leram bem a lei de atualização de pensões e não perceberam que, ao antecipar meia pensão e limitar o aumento em dezembro, que depois a pensão de 24 ia ser calculada sobre, o aumento da pensão de 24 ia ser calculado sobre uma base menor. Acho que não perceberam isso. Quer dizer, eu quero acreditar, quer dizer, eu não sei se não sei o que é pior, se achar que eles não perceberam o que tinham feito. Ingênuo. Eu não sei se o pior é acreditar que eles não tiveram competência de perceber aquilo do que fizeram, ou se tiveram e estavam a tentar enganar as pessoas, não sei qual das duas é pior. Acho que, por exemplo, na questão do IVA zero, foi uma questão que eu até tenho sido bastante vocal, foi uma atrapalhada de todo tamanho, não faz sentido nenhum, que o próprio ex-ministro, agora governador do Banco Central de Portugal, do Banco de Portugal, Mário Centeno, criticou. Só se percebe por uma leitura política, porque se nós formos ver as questões técnicas, António Costa, e bem, em outubro, novembro, disse que era uma medida que não estava nas suas contas e que não fazia sentido, até porque tínhamos exemplos no passado que não tinham resultado. Quer dizer, acho que, se não estou em erro, em janeiro, fevereiro, teve a mesma percepção, teve comentários da mesma linha, de que a medida tinha sido implementada em Espanha e que não tinha tido o efeito que gostaríamos que ela tivesse tido, mas depois chegamos aqui a fim de março, abril, e de repente a medida já faz sentido. E ninguém percebe porquê. E tanto a medida não fazia sentido, que não faz, seja de que maneira for, acho que não temos tempo para estar aqui a escalpelizar a medida, mas ela não faz sentido do ponto de vista económico. Do ponto de vista político, se eu quiser ser um bocadinho criativo nas minhas deambulações, eu diria que enquanto estamos a discutir medidas que são polémicas, no sentido que há um aparente benefício que depois não o é, enquanto estamos entretidos nisto, ninguém discute o país estar congelado com as greves desde o fim do ano passado. Ninguém discute, se calhar, a Comissão de Inquérito Parlamentar não tem tido, para a TAP, não tem tido a exposição que poderia ter tido se não estivéssemos ocupados a discutir o IVA zero. O parecer que não parecia, que apareceu, que não aparece, parece que é uma questão pode ser uma semântica, forma de ter algum controle sobre o ciclo de notícias e levar a discussão para áreas mais seguras em termos de debate político. Do que propriamente Sim, este debate de ideias que o Jorge disse que devia ser feito. Os programas de comentário, a característica, como nós estamos aqui a fazer, é basicamente bater em quem faz coisas. E, portanto, não tem... e é por isso que eles existem. Portanto, no fundo, é aquela ideia que, se há jornalismo positivo, acho que não há. O jornalismo é sempre negativo, no sentido em que tem que se criticar o que está errado. Mas se nós pensarmos numa lógica de solução, há uma orgânica do Estado que está a impedir a introdução de coisas mais estruturais. Por exemplo, o Pedro falou na questão dos paradigmas do IRS. Ou se nós falarmos na questão da justiça, ou se nós falarmos na questão das pensões. Nós não temos instituições que permitam fazer uma espécie de uma tradução para que o povo aceite um conjunto de medidas que depois seriam mais fáceis de implementar pela própria política. E, portanto, por isso é que a unidade técnica orçamental e esta independência é muito relevante, porque obriga a política a encaixar dentro de uma normativa de bom senso e transparência. Não vale a pena virem dizer isso, porque nós vamos dizer que isto está errado. Portanto, não vale a pena estar a produzir documentos que depois a unidade técnica se centra em coisas mais técnicas e diz, não, isto está tudo errado, ou isto não faz muito sentido. E não tem. Quando os partidos querem absorver... Estamos quase a terminar. Quando os partidos querem absorver no fundo, esta capacidade da sociedade de refletir de forma independente, o resultado prático é o que nós temos. Tem que andar a inventar coisas para nos distrair. Porque as pessoas percebem que a realidade é diferente. Se calhar o ciclo fecha-se nos tais populismos. Se não traduzimos essas medidas que têm que ser tomadas, então tem nos populismos ou no futebol. Tem que ser... É o que dá um programa entre dois benfiquistas. Jorge Marrão, Pedro Brinco, obrigado por terem estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã regressamos para o programa final desta semana. Quero recordar que continuamos presentes nas redes sociais. Visita o nosso Facebook e Instagram e pode rever alguns dos nossos programas na playlist do Isto é o Povo a Falar no canal do YouTube da Curiacos TV. Um resto de uma boa noite. Até amanhã e muito obrigado por ser a nossa companhia.